Glórias ao Senhor. Eu sou a pastora Rosana e nós estamos aqui mais uma vez para falar do amor, da graça e da misericórdia do Senhor, amém? E hoje nós vamos meditar um pouquinho em 1 Tessalonicenses 5:14 e diz assim: Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejam pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro o mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amém? Aqui o apóstolo Paulo estava dando algumas instruções, ensinando, os Tessalonicenses. E nessa situação, ele estava passando algumas orientações. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, ele disse assim, que algumas instruções bem práticas. Ele diz assim: admoestei os desordeiros, ou seja, orienta, ensina, chama num canto e conversa com as pessoas que estão fazendo coisas que não são do agrado de todos, que está atrapalhando, que está desorganizando as coisas. Chama no canto, conversa com eles, admoesta-os, ensina-os, sempre com amor, sempre com um jeitinho. A gente precisa ensinar as pessoas a fazer as coisas do jeito correto. É lógico, ninguém aqui é dono da verdade. O dono da verdade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que ele estava dizendo é que ele já tinha ensinado, já tinha mostrado, já tinha colocado os princípios da palavra do Senhor ali para eles, já tinha ensinado, e agora era para continuar ensinando. A gente precisa entender que as pessoas, como todos nós, estamos num processo de aprendizagem. E ele está dizendo assim, olha, ensina, mostra o caminho, vai falando, continua com paciência ensinando esse povo. E ele diz aqui, consolai os de pouco ânimo. Nós, seres humanos, muitas vezes nós temos pico de muita fé e pouca fé, muita fé e pouca fé. E nesse processo da vida, a gente precisa de pessoas do nosso lado para falar assim, olha, vai dar certo, o Senhor é contigo, as coisas vão ser organizadas. A gente precisa ser canal de bênção, nós precisamos ser instrumentos de Deus para ensinar as pessoas, para ajudar, para estar ali como coluna, muitas vezes coluna de oração, muitas vezes uma palavra amiga, uma palavra de consolo, de conforto. Nós precisamos ter empatia, nos colocar no lugar dos outros e entender, olha, as pessoas precisam de ajuda, assim como um dia eu precisei e ainda preciso. Nós precisamos abraçar as pessoas simplesmente por carinho, simplesmente para ajudar, simplesmente para que elas se sintam amadas e queridas, simplesmente para consolá-los. O consolo maior vem do Senhor, é evidente, mas nós precisamos entender que nós também precisamos estar aqui para ajudar. Quando a gente entende que como servos de Deus nós temos a função de ajudar o próximo, a gente começa a entender um pouquinho desse amor de Deus por nós. Nós não ajudamos porque as pessoas merecem, nós ajudamos porque nós entendemos que nós fomos ajudados. É um modo de demonstrar gratidão. Amém? E ele continua aqui, sustenteis os fracos. É dar suporte mesmo, é estar ali, ó, eu tô aqui do teu lado, eu tô servindo aqui meio de muleta, mas eu tô aqui, até você conseguir caminhar, pode contar comigo. Quantas vezes uma frase dessa, olha, se precisar eu tô aqui. Quantas vezes uma frase dessa pode fazer a diferença na vida de alguém? A gente precisa levar Cristo, mas a gente também precisa estar ali para ajudar no que as pessoas precisarem. Sejais pacientes para com todos. Sejais paciente. Como a palavra paciência é uma palavra difícil de praticar, né? A gente quer explodir, a gente quer falar, a gente quer colocar a nossa mão em áreas muitas vezes que não é para colocar, mas a gente precisa entender que cada pessoa está dentro de um estágio, cada pessoa está dentro de um processo. O Senhor cura cada um de nós, aonde a gente precisa ser curado. Muitas vezes a gente não está ferido naquela área e a gente não consegue entender a área do outro, mas o Senhor já nos curou, continua curando áreas da nossa vida que muitas vezes a gente não está nem percebendo. Mas o fato de você ajudar, o fato de você ser paciente com o outro, o Senhor dá um jeito de curar você. Eu falo que a palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. Ela diz assim, a gente dá para receber. E primeiro a gente tenta ajudar, e aí a gente é ajudado.
O Senhor tem um controle total e absoluto de todas as coisas. E quanto mais paciência a gente demonstra para com o outro, quanto mais carinho a gente demonstra com o outro irmão, o outro vizinho, o outro parente, outra pessoa, pessoas da nossa convivência, quanto mais você demonstra para com os outros, mais você recebe. Muitas vezes não daquela pessoa, porque a gente não tem necessidade de esperar algo em troca. Porque a gente sabe que o Senhor vê tudo, o Senhor contempla tudo. E no momento certo, do jeito certo, na hora certa, tudo aquilo de bom que a gente semear, a gente vai colher. Amém? E a palavra do Senhor, assim, continua dizendo: vede que ninguém dê a outro o mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto um para com os outros, como para com todos. A palavra do Senhor nos ensina aqui que nós precisamos retribuir o mal com o bem. Se muitas vezes nós recebemos alguma coisa que não foi agradável, algum tipo de afronta, algum tipo de calúnia, a gente não deve retribuir isso assim, não. Não é olho por olho, não. Hoje nós entendemos que existe um amor muito grande de Deus por nós. E quanto mais a gente semear coisa boa, mais a gente vai colher coisa boa. A gente precisa entender que nós estamos aqui para fazer a diferença. E o que Paulo estava dizendo era: retribua o mal com o bem, faça o bem, a todo tempo faça o bem. Simples. Se vai ser retribuído pelos homens, se não vai, se as pessoas estão vendo, se não estão, isso não importa, porque o Senhor está vendo. E tudo, a palavra do Senhor diz assim, que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Então vamos semear o bem, vamos fazer o bem. Para quem? Para todos. Ele diz para a gente fazer o bem um pelo outro e fazer o bem para todos, de modo coletivo, porque isso agrada a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que a gente tem que exercer o amor cristão. A gente precisa sim entender esse amor que Cristo tem por nós. A gente entendendo esse amor, a gente vai retribuir para o outro, a gente vai demonstrar gratidão a Deus, cuidando das ovelhas dele, cuidando das pessoas que ele colocar no nosso caminho para que a gente possa ajudar. Que a gente entenda que nós estamos aqui única e exclusivamente para ser canal de bênção, para ser instrumento de Deus. E com certeza o plano e o projeto de Deus para nós vai ser muito maior, muito melhor. E Ele vai organizar tudo, vai cuidar de tudo, porque Ele tem o controle. Então o que Paulo estava dizendo aqui, dentro das orientações que ele deu para os Tessalônicos, é assim: semeia o bem, vai fazendo o bem. Deixa, vai fazendo bem, vai fazendo bem. Ah, mas eu não recebi o bem. Mas vai continuar fazendo bem. Simplesmente vale a pena. Porque nós temos um Deus que nos amou tanto, que entregou o filho dele, o único filho que ele tinha. Ele entregou o filho dele para morrer por mim e por você quando a gente não merecia. E continuamos não merecendo. Mas hoje a gente entende essa graça. Hoje a gente entende esse amor grande que o Senhor tem por nós. E nós devemos retribuir esse amor que Deus tem por nós, cuidando das pessoas, semeando o bem. Eu tenho sempre o hábito de dizer que assim, o Senhor vê tudo, o Senhor contempla tudo. Então vamos fazer somente a nossa parte, que é semear o bem e ajudar o próximo. Amém? E que o Senhor guarde, proteja, abençoe, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o poderoso Espírito Santo esteja com você hoje e para todos sempre. Amém.